Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Xavi Simons porque está sendo aí comentado a possibilidade de uma transferência dele para a Premier League porque ele estaria dando preferência ao campeonato inglês em relação a outras ligas. Não pense que isso é uma notícia, tipo assim, superficial, óbvio que ele vai para a Premier League porque não dá para duvidar, por exemplo, de um Bayern de Munique ter interesse, porque assim, o Musiala machucou, ele pode jogar na ponta esquerda, você conseguiria ver um ataque com Kane, Olise, Musiala e Xavi Simons. Eu não acho tão complicado assim de imaginar. Imagina ter o Xavi Simons e Olise em cada ponta. Minha nossa, muita criatividade, muita qualidade, mas a questão é, ele prefere a Premier League, acho que ele quer esse tipo de desafio e obviamente a gente vai mirar nos clubes Big Six. E obviamente para a torcida do Barcelona é mais uma dor porque era um dos alvos que eles gostariam de ver, já que o Nico Williams decidiu ficar lá no Atlético Bilbao. Aí você tem essas outras alternativas, né? Rafael Leão, por exemplo, o Marcus Rashford parece o mais real porque pode ser um empréstimo, né? Mas o Xavi Simons, ele era da base do Barcelona, muita gente não sabe. A gestão de carreira dele é uma maravilha, né? Era da base do Barcelona, aí ele aceitou ir para o PSG, foi emprestado para o PSV e para o Leipzig, gostou da passagem dele no Leipzig, não quis ficar no PSG achando que eles iam ficar mais fracos e acabaram conquistando um triplete. O PSG ganhou tudo exceto a Copa do Mundo de Clubes, né? Ganhou a Champions, a Copa da França e também ganhou a Ligue 1, né? Que assim, como dá pra esse Ligue 1 já meio que esperado que eles são os favoritos. Mas a Champions pela primeira vez, né? E poderia ser ele no time titular, né? Porque é aquele negócio. Ele, pra mim, é mais jogador que o Barcola, né? Tipo, e é mais versátil. Pode jogar de 10, pode jogar com uma ponta esquerda. Ele tem talento pra caramba. Mas preferiu ficar no Leipzig, que desmoronou nessa temporada. E assim, ele tem mercado na Premier League. E obviamente a gente vai falar dos clubes Big Six, né? E assim, ele não quer ficar no Leipzig e ele mudou até de agente para tentar facilitar uma negociação para a Premier League. Inclusive o agente dele é o mesmo do Moisés Caicedo. Então vamos ver aí se isso pode, tipo assim, dar uma força ao Chelsea, sei lá, porque é um time que faz sentido a contratação dele, mas já dá para falar que tem times que não faz sentido. Por exemplo, eu não vejo sentido hoje no Tottenham. O Tottenham não acho que vai pagar a transferência do Simons, até porque já gastou um bocado em Kudus e Gibbs White, e eu acredito que eles estão bem servidos no ataque. Brennan Johnson, Gibbs White, vamos ver se a transferência do Gibbs White se concretiza, né? Tem o Kudus, Heung-min Son, você também já tem o Solanke, eu acho as alternativas do ataque, tem o Maddison também, o ataque do Tottenham tá muito bom, eu gosto bastante. Acho que assim, o Thomas Frank trabalharia bem com o Simons? Trabalharia. Eu não vejo muita dificuldade de imaginar isso não, mas a questão é, eu vejo que o Tottenham tem outras prioridades no momento, principalmente agora olhar para a zaga, porque eu acho que o ataque é menor nas preocupações. Um time que eu acho que assim, não vai atrás dele é o City. Não que o Guardiola não contrate gente sem necessidade, mas já tem muita gente, já trouxe até o Marmoucho para jogar na ponta esquerda, que eu acho errado, mas ele faz isso, né? Mas, assim, já tem Foden, tem Doku, tem muita gente lá, né? Tipo, já tem Savinho, cara. Não falta opção pro Guardiola no ataque. Não é um problema do time. Eu acho que o time tinha que focar em contratar laterais. Então, esses dois times eu acho que já tá meio que, tipo assim, fora dos planos. E eu já adianto aqui, o Manchester United não faz o menor sentido ir atrás do Simons, porque dá até medo do Amorim colocar ele de ala. Porque o Amorim é capaz de fazer isso. E assim, eles já acabaram de contratar o Mbeumo, que vai ser o próximo vídeo aqui do canal, né? E já contrataram o Matheus Cunha. E já tem o Bruno Fernandes. Ele vai assistir nessa maluquice de colocar o Bruno Fernandes de volante. Ele fez isso. Assim, a dupla de meio campo era Casemiro e Bruno Fernandes em alguns jogos. Assim, o Amorim tá fogo, né? Pode ser. Aí encaixaria o Simons, né? Mas colocar o Bruno Fernandes de volante é um desperdício inacreditável, né? Então, vamos ver o que eles fazem ali. Sinceramente, o United é muito imprevisível, ainda mais nas mãos de um técnico extremamente autoral, né? Mas também acabou de gastar uma grana pesada em Mbeumo e Matheus Cunha, não vejo recursos para trazer o Simons, ainda mais do jeito que eles falam que está apertada a situação financeira e sem classificação a competições continentais. Aí sobram 3 times, né? Liverpool, Arsenal e Chelsea, que para mim seriam as alternativas mais plausíveis. O Liverpool porque pode vender o Luiz Dias, e aí o Xavi Simons faria muito sentido, ele é melhor jogador que o Gakpo. Para mim ele pode ser melhor que o Luiz Dias, tem muito mais potencial, e eu acho que ele ali como ponta pelo lado esquerdo faz muita lógica. Mas pode ser também uma visão do
Arne Slot para encaixar o Szoboszlai, visto que não se paga 150 milhões por Wirtz para ele ser banco como 10. Ele vai ser o 10, Gravenberch e McAllister continuam como os jogadores mais recuados ali, então para mim assim, coloca o Szoboszlai na ponta esquerda, o Salah na ponta direita e você tem de centroavante aí, possivelmente, Hugo Ekitike. Agora, é uma dúvida se é aquele negócio, Szoboszlai é o titular na visão do Arne Slot, pode ser que ele pense no Simmons como uma boa alternativa, por isso não dá para descartar o Liverpool. O Arsenal também não dá para descartar pelo aspecto de que precisa de um ponto esquerda mais competitivo, né? E alguém que possa também ocupar a função de 10, até para dar um descanso ao Odegaard em alguns momentos, né? Para dar um pouquinho mais de criatividade. Ok que se o Gyökeres chega, você pode colocar o Havertz como 10 junto com o Odegaard, mas assim, ponta esquerda, no momento tem o Martinelli que não está convencendo muito, então eu acho que assim, a ideia de trazer um Simmons pro Arsenal, eu acho ela plausível pra caramba, mas aí obviamente depende do que o Arteta vê para a posição. Se ele tá realmente pensando no Madueke para ser o ponto esquerdo, eu acho isso uma insanidade, mas é aquele negócio, nunca se sabe o que passa na cabeça de um estagiário do Guardiola. E falando de outro estagiário do Guardiola, o Maresca quer versatilidade e dinamismo. João Pedro, acho que ele chega para dar um pouco disso. Mas como ele tá jogando muito bem de 9, aí fica aquela situação, né? Tipo, ele é versátil, mas ele tá fazendo bem a função que o time precisa, né? Talvez eu precise de mais jogador para esse tipo de função. E é aquele negócio, né? Você não precisa contratar um 10 e um ponto esquerda. Você pode contratar o pacote completo no Simmons. Se não dá para contratar o Morgan Rodgers, vai no Simmons. Por que não? O Simmons é um jogador que tem totais capacidades de jogar no Chelsea. Para mim, ele é muito mais jogador que o Madueke. Eu acho ele mais jogador que o Jaime Gittens. Não é pouco para mim, ele é bem melhor que o Gittens, porque para mim tem tomada de decisão melhor. Eu acho que assim, ele traz muito mais em termos de criatividade, visão de jogo, é um finalizador mais qualificado. Então, para mim, o Simmons seria um jogador muito interessante para o Chelsea, porque ele ocupa boas posições, ele traz talento, ele tem excelente condução de bola, mas aí cabe ao Chelsea decidir se querem ele para ponta esquerda, se querem ele para 10, se ele vai aceitar também esse papel de ficar alternando de lugares e nem sempre ter uma titularidade garantida. Isso também deve pesar para ele, mas pensando em Premier League, por melhor que o Xavi Simons seja hoje, ele teria titularidade garantida aonde, né? Essa é uma pergunta muito válida, né? Porque não dá para você, tipo assim, pensar que em um jogo ou outro o Arteta, o Slot, o Maresca não vão lá colocar ele no banco dependendo do contexto. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.